tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. E agora sim começamos mais um episódio do seu podcast preferido. Eu já ia falar feminino. Não deixa de ser feminino, né? É aqui o Bem Natural. Todas as terças e quintas um episódio novinho pra você. E hoje a gente vai falar sobre o que mesmo? Sobre o que mesmo? Sobre o que mesmo? Como lidar com as adversidades, principalmente nesse começo de ano. Exatamente. As adversidades existem, sempre existirão. A gente sempre vai enfrentar alguns desafios. Agora a questão é, como você prefere enfrentar? Com o foco na solução ou com o foco no problema? A gente vai conversar sobre isso e outras cositas mais, tenho certeza. Para me ajudar nisso, eu, Ivi Fávero, tenho a companhia de Sandrine Bilardi, tudo bem? Tudo ótimo. Olá. E de Amanda Vieira, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. De vermelho, vermelho chocante. Ai, hoje eu tô, né? Mas tá tão bom. Ó, vocês estão até combinando, não é o mesmo tom. Embora, não, mas na TV parece que é o mesmo tom, embora não seja. Bom, Estamos alegres hoje. estamos alegres. Começo de ano, né? Estamos com cores vibrantes, né? Cores estimulantes. Aliás, falando em estímulo, estarmos estimuladas, estarmos de bem com a vida e usando cores assim vibrantes ajudam também a manter o alto astral, o equilíbrio e enfrentar os desafios. Você poderia falar sobre isso, sobre a cromoterapia, como que você utiliza as cores para ajudar as pessoas? Então, bora lá falar sobre Vamos lá. isso, né? A gente acabamos de falar, né? Os desafios virão, eles acontecerão. E como a gente pode usar, então, a cromoterapia para ajudar a enfrentar esses desafios? Bom, cromoterapia é energia, é vibração de luz, né? E aí, a gente tem isso nas cores. Cores estimulantes, vermelho, amarelo, laranja, são cores muito estimulantes. A gente pode usá-las equilibradamente para que as coisas fiquem legais. Então, por exemplo, se a gente usa o vermelho e a gente está num estado de irritação, por exemplo, qual é a tendência? É aumentar essa irritação. Né? Então, quando a gente usa o vermelho, quando a gente está querendo declarar o nosso amor, quando a gente quer que o ambiente esteja nesse estado vibracional. Eu acho que eu tô apaixonada. Oh, que linda! É ótimo começar o ano apaixonada, né? Agora, se a gente usa muito o vermelho, a gente está estimulando demais. Não é à toa que redes de fast food usam vermelho e amarelo. Dá fome, São né? cores Estimula de fome, exatamente. Então, não coloque na sua sala um vermelho e amarelo, porque você vai estar sempre com fome se você está na sala tem muito tempo, né? Não coloque no seu consultório um vermelho, amarelo e laranja, porque você vai estar estimulando a galera. Agora eu entendi porque os meus pacientes só vão lá pra tomar café e comer bolacha. Tem muito vermelho. Tem muito vermelho? Renan, vamos mudar isso. Então, se você quer, A risada dele é melhor. se você quer equilíbrio, que cores você usa? O lilás, Ah, lilás é bom. o azul, né? O roxo, que são cores ligadas à espiritualidade. Especialmente o lilás, né? E o azul são cores muito ligadas à espiritualidade. O azul também é uma cor muito ligada à comunicação. Então, para você conseguir equilibrar as coisas, você pode usar a cromoterapia para isso. Pode usar na roupa, que ela vai ser um estímulo para você e para os seus órgãos. Você pode também usar em objetos, né? Então, por exemplo, quem tem algum problema no pâncreas, o
que é legal fazer? Pâncreas, intestino. Quais são as melhores cores? Amarelo e verde. O Eu gosto verde do é verde, saúde, Uhum. né? E o amarelo é a cor desse órgão, que tá aqui na região do plexo solar, né? Então, você pode, por exemplo, tomar uma água solarizada numa garrafa amarela, Legal. Legal. né? Então, pode usar aquele filtro. Depois a Amanda fala do filtro, que eu não sei falar direito. De água alcalinizada. De água alcalinizada. Então, você vai alcalinizar a água ali naquele filtro. Que é o que meus pais fazem, por exemplo. Eles alcalinizam a água ali. Aí, dali, transfere para a garrafa amarela. E deixa 2 horinhas no sol. Ou, se você não quiser usar a luz solar, você pode usar a lanterna cromática com o Uma dúvida. amarelo. O amarelo vai modificar a qualidade da água, a energia da água, ou o meu olhar visual vai fazer com que esse amarelo penetre através da minha energia? As 2 coisas acontecem. entendi. Existem estudos que indicam que você muda, vou falar bem para leigo entender, né? Você muda o estado vibracional da água quando você conversa com ela, por exemplo, faz o Ho Oponopono, ou quando você solariza essa água também. Então, 2 horinhas no sol, ou se tiver um dia nublado, o dia todo ali, né? Pegando aquela energia solar, ou você faz com a lanterna cromática também, de preferência na cor amarela. Para isso pensando no pâncreas, vias biliares e intestino. Para você usar, você pode usar tons de amarelo, você pode ter no ambiente tons de amarelo, e você pode usar azul ou verde. O verde é a cor da saúde. Então, se você usa o verde no seu dia a dia, e não é. Hoje eu não tô de verde, mas eu uso muito verde. Eu também. Porque o verde é essa cor da saúde que nos traz o equilíbrio na saúde. Então, Como você conversando sobre as cores, eu lembrei que, por exemplo, no inverno, lá na França, quando eu morei lá, todo mundo se veste de preto. Casaco preto, roupa preta, e todo mundo tá deprimido, todo mundo olhando para baixo. Então, teve até um ano uma campanha para colocar cores nas roupas. Então, você vê alguém todo de preto, mas ela tem um cachecol vermelho. Então, você Aí já muda, já muda já alguma muda. coisa, né? Mas tem muita essa tendência na Europa, no frio mesmo, as pessoas só vestirem de preto, e a gente vê, a primavera chega, o verão, pronto, elas colocam roupas coloridas, todo mundo fica mais alegre, sorrindo. Então, age mesmo, né? sim. Olha, falando de cores, uma técnica que eu adotei que, nossa, deu uma boa diferença, assim, em questão. Vocês sabem que existe a síndrome do jaleco branco, né? Sim. Eu amo me vestir de branco, mas eu acho que eu usei tanto branco na faculdade que eu adotei jalecos coloridos durante a minha semana. Então, cada dia, a Ivy já viu, cada dia eu uso um jaleco de uma cor, combinando com a minha energia e com o meu look. E as pessoas falam, nossa, que legal, diferente, cada dia você tá com uma cor. E elas percebem isso. Sim. Então, quer dizer, eu entendo, como a Ivy disse, sobre a questão da energia, que cada cor representa uma coisa. Então, um dia eu tô de lilás, um dia eu tô de verde, um dia eu tô de azul, um dia eu tô de preto. E isso virou, tipo assim, um comentário bacana entre os pacientes. Você vê como eles reparam, né? A vestimenta limpa do profissional, o fato da gente estar sempre modernizado. E aí teve um dia que eu fui toda de branco, e aí os pacientes falaram, não, mas eu prefiro você colorida. Você fica bonita de branco, fica mais chique, mas colorido te traz um ar diferente. É como se eu fosse cada dia uma pessoa, sabe? Com a Fazendo energia uma energia diferenciada. diferente, né? Mas Legal. gente, as Muito cores influenciam tanto no nosso dia a Eu dia acho. que quando a gente vai pensar a cor de um ambiente, a gente tem que pensar muito bem. Então, quando eu pintei a minha casa, e eu, como terapeuta, que trabalho em casa, né? Porque os meus atendimentos, a maioria é virtual, a sala onde eu fiz o meu consultório, a parede é verde. Que verde? O verde erva doce, que não é um verde chamativo, mas é um verde que tranquiliza e que também é a cor da saúde. Então, na medida do possível, né, quando a gente pode fazer o ambiente com cores, né, por exemplo, o quarto do casal, qual a melhor cor para o quarto do casal para que esse quarto seja aconchegante? Tons de madeira.
né? Se você não, se seu móvel é branco, põe algum elemento no tom terra, no tom madeira, porque o marrom é acolhedor. Melhor do que o vermelho numa parede, porque o vermelho também é a cor do amor, Da paixão, né? da paixão, mas pode ser pode ser estímulo demais. Então, Fica irritada. você pode ter um abajur vermelho, Eu acho que ou enjoa, alguma né? coisa vermelha. Uma cor de parede vermelha, eu acho que enjoa também. Então, eu já tive no meu quarto. É muito marcante. E é muito marcante. Aí eu virei a cama para ficar numa posição em que eu não visse aquele vermelho. Então, perdeu o sentido, né? Então, se você tiver vermelho nos objetos, faz mais sentido do que você ter uma parede vermelha ali, por exemplo, né? Com certeza. Fica melhor. E o azul, gente, ele é uma cor tranquilizante, também é uma cor de comunicação e de estilo, né? Quando a gente pensa no azul, a gente pensa, também, pensa nisso, no equilíbrio, na comunicação. Eu acho uma cor inteligente. Sim, Se você pensar em questão escolar, por exemplo, a maioria das roupas das crianças, os uniformes são azuis. a maioria. A maioria. Tudo tem azul, até o carteiro usa azul. É azul e amarelo, mas tem azul. Sim. Repara, né? Porque o azul, ele também, além de ser a cor da comunicação, ele é uma cor que você passa seriedade. Mais do que seriedade, você passa a ideia de compromisso. Eu estou comprometido com você. Aqui você tem segurança de que você está fazendo um bom negócio, por exemplo. Confiança, então, né? Confiança, exatamente. Existem algumas cores que acho que não combinam muito. Por exemplo, você usar um pink, esse pink muito forte para ir numa entrevista de emprego, acho que não tem sentido. Se você coloca um jeans e uma camisa de botão, uma coisa mais básica, você... Para procurar emprego, os especialistas indicam sempre que você vá com tons mais neutros, então, né? justamente O isso. Tem branco. cores que não combinam para determinado lugar. Por exemplo, para ir à igreja, eu não conseguiria usar um pink totalmente muito chamativo. né? Ou esse vermelho que eu tô aqui, eu acho que ele não é viável para tal lugar, sabe? É porque, na verdade, a gente se veste de acordo com a ocasião. E conforme Né? o nosso humor também, né? E com Porque às o vezes você nosso coloca, humor. você acha que não cai bem. Não sei se vocês têm essa impressão. Não é todo dia que a dias que gente fala, consegue. essa não Essa quero não hoje, né? combina. Eu antigamente, eu deixava a roupa, eu já pensava na roupa de um dia para o outro, né? Sim. Amanhã eu vou vestir tal coisa. Só que chegava o amanhã e eu não conseguia vestir aquela tal coisa. Tem que ser na hora, né? Porque é na hora. E por que é na hora? Porque é de acordo mesmo com o nosso estado de espírito. Parece que a gente recebe uma informação, né, no nosso cérebro que diz, não, hoje você precisa usar esta cor aqui. E olha, por incrível que pareça, hoje eu vim de vermelho e a gente vai falar sobre cromo e eu não pensei, mas as coisas têm sentido, né? Exatamente. Fazem Sem querer. muito sentido. E ficou bacana, porque cada um tá com um tom diferenciado. Ó, o preto básico, com azul e branco. o azul dela é inteligente com rosa, com pink, que tá Super bem discreto combina. combinando, e eu aqui berrando. Ficou ótimo. Mas teve a ver com o assunto, não parece que a gente combinou? Então, é legal isso, né? Nos ajuda a lidar com a diversidade. Faz Pois parte, é. né? Faz Não, e com as parte. escolhas, né? Porque você vê, cada um teve uma sensibilidade escolhas, né? de dizer, não, eu me sinto bem assim. É, Legal. que outra maneira, além das cores, Sandrine, você diria que é um bom caminho? Preciso voltar a pensar que estava tanto nas cores, né? Mas pode ser alguma coisa relacionada à cor. Até pensando nas cores, né? Tem uma outra coisa que a gente pode, um outro lugar que a gente pode usar cromoterapia que as pessoas normalmente não falam, mas é nos alimentos. A gente até já falou disso aqui de no ter um programa, prato colorido, né? De né? ter um prato colorido, de manhã mais para as cores do sol, à noite mais para as cores da noite. Então, de manhã mais amarelo, né? Mamão, laranja, coisas mais para o amarelo. Aí durante o dia a gente vai colocando verde, vai colocando vermelho, almoço, né? No almoço. E à noite a gente vai mais para os tons terra, mais berinjela, que são as cores mais do noturno. Isso também ajuda a gente a ter um bom equilíbrio. Sim, sim. Então, para lidar com a diversidade, eu acho que o primeiro passo é não arrancar os cabelos, é respirar fundo, porque a diversidade a gente vai ter sempre, Sempre. né? Como eu falei uma vez, ou senão a gente se chama cadáver, né? Então, nós vivemos cada dia experiências que nos fazem
ensinar, crescer, né? Então, quando chega uma adversidade assim bem impactante, as pessoas têm algumas até pessoas que desmaiam porque não estão conseguindo saber lidar com isso, Aí né? foge, né? O desmaio é um Foge. jeito de fugir. É demais. É demais. Então, primeiro respira fundo e eu acredito que sempre tem uma solução. E se não tiver, a gente tem que lidar com isso com o tempo também. Então, além de respirar fundo, né? É tentar olhar a situação de maneira um pouquinho mais distante. Porque quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue pensar, a gente só vê o drama e a gente não consegue nem ver nenhuma saída, né? Então, às vezes, utilizar ajuda profissional, né? E olhar a situação de outra maneira. Eu acho que é o primeiro passo. E aí você me né? fez lembrar da balança decisória, né? Quando você tem que tomar uma... Eu tenho um truque para essa balança. Até É. ajudei uma amiga que tinha uma decisão para tomar, para saber sim ou não para uma proposta de trabalho. Sim. E ela não sabia. E conversando, eu direcionei ela para ela refletir realmente o que ela queria, mas um truque maravilhoso e muito simples. Pega uma folha de papel, divide em dois, coloca as vantagens e desvantagens da sua decisão. Você vai escrevendo, pode até ser durante vários dias. Você vai ver depois, nossa, Eu faço ela em clareza. 4. Em 4. Em 4. Vantagens e desvantagens. nos dois, né? Nos dois. Então, por exemplo, usar ou não essa caneca. Vantagens em usar esta caneca. Desvantagens em usar essa caneca. Vantagens em não usar essa caneca. Desvantagens em não usar essa... Perfeito. Você coloca isso, você vê de fora, você fala, nossa, a decisão tá tomada. Tá né? no papel, Só por olhar tá no papel, aqui, exatamente. você vê de fora, é impressionante como Não, funciona. e o mais difícil, eu acredito, que é a gente reconhecer o problema, né? Se você reconhece o problema, você já tem meio caminho andado. E olhar para a solução, né? E olhar Não pra para ele. solução. Então, mas se a gente reconhece, a gente consegue pensar que existe um caminho para se decidir. O Sim. difícil é você saber que existe um problema e você não consegue identificar. Aí é Também. onde a gente precisa de ajuda. Ou a gente acha que a gente tem um problema A, mas na verdade o problema é o B. E a Sim. pessoa só acha que é o A, mas Então, na mas aí verdade a tem gente- que olhar pro B. E aí a gente tem que dividir isso numa folha e tentar diferenciar, assim, quem causa mais repercussão. Então a gente tem que ir pro problema onde a coisa tá mais aguda, né? Se a gente for pensar em doença aguda e crônica, quem precisa ser tratado primeiro? É uma grande dúvida. Sim. Dependendo do paciente, depende de quanto aquilo tá trazendo desconforto. Às vezes o agudo, o agudíssimo, é aquela dor que tem que ser resolvida na hora. Mas e o crônico, onde o paciente está mais cansado, há muito tempo sofrendo da mesma coisa? E assim, respeitar as diferenças, né, entre as Sim. pessoas. Às vezes o que dói pra mim não dói pra ti, né? Não dói Exatamente, pra você. A gente tem que entender que cada um tem uma sensibilidade. Eu faço alguns procedimentos onde são dolorosos. E às vezes no homem, o homem vê uma agulha, ele morre, passa mal, desmaia. A mulher faz o procedimento, ela sente, mas existe diferença entre um e outro? Não, depende, cada um vê a coisa. Mas a gente tem que respeitar. E aí elas brincam, mas homem é mole. Porque mulher é mais forte. Depende. Culturalmente, isso acabou virando uma verdade. Virou uma né? verdade. Mas depende, Mas nos testes, Depende. não necessariamente. Existem homens muito fortes e mulheres que não suportam alguns dor tipos de física. dor física. Mas eu acho que a dor emocional, ela é pior. Porque assim, quando a gente tem aquilo na cabeça que vai doer, a gente não quer nem chegar perto. Eu tive uma paciente essa semana que ela falou que só de pensar em tomar um remédio, eu desenvolvo pânico. E o que você vai injetar em mim? Não sei o que, eu já tô entrando em crise. Eu falei, calma, minha senhora. O medicamento é isso, traz o efeito colateral, tal. O ozônio, não, é um gás, vai entrar no seu organismo. Aí eu comecei a explicar pra ela a via e priorizei mais o benefício. Olha, mas isso vai te fazer isso. Não, mas eu não quero. Vou fazer o seguinte, deita a senhora na maca, eu vou experimentar e não vou cobrar. Quando eu disse que eu não ia cobrar, gente, tudo já mudou. Porque você vê, o pensamento dela não estava focado só no que ela ia sentir, sim quanto ia só custar. Você entende? E detalhe, ela foi embora, pensou, sentiu-se bem, experimentou a coisa e voltou.
Isso aqui é bom. As Se eu não crenças tivesse das esse- pessoas bloqueiam, Bloqueio, né? mas ela Bloqueio. tava bloqueada com remédio, porque ela disse que já tomou de tudo na vida e todos eles traziam efeito colateral. Aí eu fiz uma pergunta: mas a senhora lê as bulas antes de tomar? Ai, leio todas. Falei, então por isso, se a senhora parar de ler a bula, a senhora não vai sofrer mais por isso. Porque se a gente lê a bula, de fato, a gente não toma, porque tem muitas indicações. O ozônio também. Falei, igual o meu contrato, eu vou te falar o que é básico. Porque se eu te contar tudo que tá escrito no contrato de efeitos adversos, a senhora também não vai fazer. Sabe o que ela disse? Não, mas agora eu faço, porque eu senti, não doeu, foi tranquilo. Olha só como ela já tinha bloqueado o psicológico dela e não deixava ela se tratar. E muitas pessoas adoecem e ficam muito tempo doentes por esse motivo. Então, e medo, aí, né? o que que isso conta pra gente? Isso conta pra gente que as nossas crenças limitantes impedem a gente de fazer o que precisa ser feito. De evoluir, inclusive. Sim. Exatamente. E as nossas crenças limitantes, quem alimenta? Nós mesmos alimentamos dia a dia, quando a gente deixa de fazer o que precisa ser feito, quando a gente fica com as distorções cognitivas dizendo, ah, mas e se? Ah, mas e tal coisa? Tentando adivinhar o futuro, ou a gente fica com base no passado, né, acreditando que vai acontecer isso, ou aquilo, ou aquela coisa, daquele jeito. Ou seja, a gente vai, por conta das nossas crenças limitantes, deixando de cuidar da saúde, de olhar para coisas que precisam ser olhadas, né? E aí tem umas coisas básicas que a gente tem que fazer, que é deixar de olhar para estas questões como barreiras e fazer perguntas para nós mesmos, assim, mas o que eu ganho se eu fizer isso? Uhum. Sim. Será que o meu ganho em enfrentar esta situação não vai ser infinitamente maior do que se eu ficar aqui marcando passo, fazendo tudo sempre igual, porque algum dia alguém ou eu mesma aprendi que eu ia sentir dor, que eu ia vomitar, que eu ia não sei o que lá, por fazer determinadas coisas? Será que não é melhor a gente enfrentar de uma vez a situação do que a gente ficar Sim. ali? Mas às vezes a pessoa não tem força, viu? Eu Não tem vejo. força, às vezes a gente fala de um ganho secundário, né, em português. Então é assim, ela ganha alguma coisa. É como, por exemplo, uma pessoa que quer ir na academia e não consegue. Ela ganha o quê? Tempos, talvez mais tempo na cama, alguma coisa. Então, às vezes, o ganho secundário é maior que realmente aquele ganho. Então, enquanto ela não perceber isso, ela não vai mudar, não vai atrás, né? Exatamente. E o ganho secundário, ele está em todas as situações, né? Sim. Vamos falar aqui de um relacionamento de casal. Eu, casada com uma pessoa que me consome, que o relacionamento é tóxico. Não consigo sair dessa relação. A pergunta é, o que eu estou ganhando permanecendo né? nessa relação? Normalmente, essa pessoa ganha algumas coisas, né? Nem que seja o poder falar mal da outra pessoa que tá Ou com o fato ela. de ter uma pessoa do lado né? somente. Pra Ou não o ficar fato de, sozinho, né? exatamente, ou ela é dependente emocional, ou ela é dependente financeira, né? E eu tô falando ela, não tô falando ela mulher. Eu tô falando ela pessoa, né? Porque isso vale para homens, isso vale para mulheres. Sim. Então, para tudo, a gente tem esse Sim. ganho secundário e a gente precisa olhar para isso se a gente quer mudar Não pode a acomodar, situação, né? né? Então, a pergunta sempre é, o que que eu estou ganhando com isso? Se eu mudar aqui, o que que eu ganho com isso? Olhando sempre também com... Por que que eu estou dizendo sempre a palavra ganho? Porque normalmente a gente olha para as questões e foca no que a gente vai perder e não no que a gente vai ganhar, né? Então, o que eu ganho vendendo esse carro, vendendo essa casa, mudando de parceiro, parceira, mudando de emprego, enfim. É o que eu ganho. Porque a gente ganha muitas coisas Sim. se a gente muda E cada as situações. mudança a gente perde alguma coisa, é normal, né? É normal. É normal. Eu acho que pra ganhar a gente tem que perder, né? Não é- Sim, Sempre sempre tem ganhar, a gente tem que perder. Porque a gente tem que abrir a mão de alguma vai coisa. abrir mão de alguma coisa. Não, mas nem uma sempre esse rotina, abrir alguma mão, coisa, né? Mas nem sempre o abrir mão é perder. Sim. Sim, sim. Né? Isso é aceitar a importante a gente mudança, né? focar.
É, Sim. exatamente. Gente, eu acho que o nosso programa está acabando. Estamos acabando, diretor? Estamos acabando. Então, uma única dica para resumir tudo isso que a gente falou hoje. Uma única dica. Uma única dica. Pensem rápido. Eu acho que a gente tem que acreditar mais em nós mesmos, né? Porque assim, se a gente ficar pensando só o que a gente tem para receber do próximo, a gente não consegue doar. E o doar é uma coisa tão boa, é tão natural. E o recebimento, ele vem espontâneo, né? Eu acho que o ser humano precisa de estímulo. Imagina dizer que eu te amo, ficar esperando. Ah, eu também te amo. Eu acho que eu também te amo não rola. Eu acho que é legal assim, poxa, eu te amo. Aí, de repente, espontaneamente, a pessoa vem e diz: nossa, mas eu te amo mesmo. No outro dia, em outro momento. Tá de vermelho apaixonada mesmo, Ai, né? Então, quando eu falo do amor, não é somente entre homem e mulher. Eu falo ao próximo. É tão gostoso dizer, poxa, que bom te ver. Feliz em Saudade te ver. de você. Nossa, saudade de você. Quanto tempo, né? Vai, nós nos encontramos aqui uma vez por semana. Mas chega a quarta-feira, você fala, amanhã eu vou encontrar com a Ive, com a Sandrinha, a gente vai dar risada, que legal. A gente acaba sentindo falta, né, desses momentos. Não só aqui nos bastidores, a gente consegue fora daqui. Então, isso é bom, a gente tá sempre de bem com a vida. Eu acho que essa é a dica. Se amar. E amar o próximo também, isso é importante. Mas para você amar o próximo, você Tem que se precisa amar, se amar em amar. primeiro lugar. Você vê que as pessoas que não se amam, não têm mais vontade, né, de vida, vitalidade, elas não conseguem dizer que amam pro próximo. Porque elas não estão bem com elas, né? Sim. E isso é um trabalho da vida toda, né? É. Eu posso me amar hoje, mas eu preciso me amar amanhã. Então, Todos a cada os dia, dias. todos E os cada dias, dia né? mais, né? Exatamente. E isso me faz pensar, assim, talvez como uma última dica, né? Que você não está sozinho. Então, quando sozinho a gente não consegue resolver uma adversidade, pede ajuda. É. Né? Uma coisa que eu aprendi, que eu já ouvi, que é muito importante assim. Ah, você me ama? Sim. Quanto? Mais que ontem e menos que amanhã. Ai, lindo. Não. Isso serve Então, pra todos. exatamente. Então, eu encerro com uma dica. Ame-se em primeiro lugar. Sim, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas? Precisamos. Mas se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, de alguma maneira, somos Deus também. Portanto, ame-se em primeiro lugar e assim você vai conseguir amar a todo mundo. Porque é assim que é. Me amo e amo a todos, mas primeiro eu. É isso. Grande beijo e até o próximo programa. Até. Terças e Tchau. quintas, sempre um novo episódio. Tchau.